primeiramente, boa tarde, né, a todos e todas. Gostaria de agradecer o convite para estar aqui hoje com vocês, parabenizar o Ministério Público Federal pela iniciativa de promover um curso tão necessário, tão atual, tão importante, né? Gostaria de cumprimentar meus colegas de mesa, a Vanúbia, o Fernando, que é meu colega também de pesquisa, né, Fernando? E a Flaviane. É um prazer dividir esse espaço aqui com vocês, né? A minha fala, eu vou tentar ser concisa. Eu tenho como objetivo aqui dividir um pouco com vocês os conhecimentos que adquiri acerca do tema nos mais de 10 anos que eu pesquiso, né? Desde 2012 eu venho pesquisando especificamente a implantação de parques eólicos no semiárido brasileiro e aí expandi para pensar atualmente também o litoral e as usinas solares, tá bom? Antes da gente se falar mais detidamente sobre os contratos, que é o tema central da nossa mesa, eu não sei se a minha apresentação aparece para vocês. Não? Será que eu vou compartilhar ela aqui? Aparece? Sim. Isso, está ótimo. Legal. Muito obrigada. Já vou pedir para a gente passar já para o nosso segundo slide, para não perder muito tempo. Eu acho que para a gente iniciar esse papo sobre os contratos é preciso a gente entender um pouquinho o que aconteceu com a chegada dessas infraestruturas no Nordeste brasileiro, que é a principal região produtora de energia eólica e solar brasileira atualmente, mas é também não só a maior produtora, como a área em que deve haver a maior expansão, ou seja, maior volume de novas usinas implantadas futuramente, dadas suas condições físico-geográficas, né? Então, é importante a gente saber que este processo só está se iniciando, embora ele já tenha ganhado vulto, né, em uma importância tão grande. Então, para a gente começar esse papo, é importante a gente dizer que a história, não só da região Nordeste, mas de todo o território brasileiro, é uma história de concentração fundiária. Então, quando esses empreendimentos chegam, o que eles encontram, né, nessa região brasileira, assim como encontrariam em qualquer outra região do país? Uma enorme concentração fundiária, uma posse da terra não titulada em grande volume, então muitos poceiros, muitas pessoas que se utilizam da terra por gerações, que não têm o seu título de propriedade, e isso coloca essas pessoas em uma posição de fragilidade, então isso vai ser importante para a gente entender o que acontece quando os contratos de arrendamento são assinados e por conflitos agrários. Essa é a história do território brasileiro e não é diferente na região Nordeste do Brasil, né? Então, essas características vão fazer com que os contratos eles sejam ainda mais violentos, né, do ponto de vista da imposição dessas novas formas de geração de energia. O que acontece quando chegam esses empreendimentos, né? Eles vão encontrar uma área de baixa valorização, digamos assim, imobiliária, em muitas áreas, especialmente do interior e não do litoral. Eu estudei mais detidamente o semiárido, então, quando chegam no semiárido, vão encontrar terras pouco valorizadas do ponto de vista monetário, promovem um aquecimento do mercado de terras, então há uma elevação do preço dos imóveis nesses municípios onde são identificados potenciais apropriáveis de energia eólica, e isso vai provocar uma corrida por arrendamentos de terra e também por compra de propriedades, mas depois eu vou explicar para vocês por que compra-se pouco e se arrenda muito, né? E este processo vai intensificar violências no campo brasileiro que nós já conhecemos, né? Grilagem de terras, fraudes cartoriais, novos cercamentos de terra, expropriação de terras, desrespeito aos direitos e às tradições das populações locais. Então, digamos que a chegada desses empreendimentos vai intensificar algo que nós já conhecemos, né? Então, vou pedir para passar os slides. E aí, o que essas empresas vão provocar, né? É isso que nós estamos vendo aí: denúncias, revolta, né? Das populações locais, né? Então, denúncias que estão relacionadas com apropriação ilegal de terras, grilagem de terras, áreas de expulsão de populações assentadas, inclusive ou em processo de assentamento, expulsão ou, vamos dizer, a promoção de um processo de fratura da coesão social, por exemplo, em comunidades quilombolas ou que estavam buscando o seu reconhecimento. Então, a gente vai ver uma série de violências, né? Então, as empresas, quando chegam
elas chegam abordando as comunidades ou as pessoas em busca dos proprietários da terra. Essas empresas, elas querem, inicialmente, fazer a medição dos ventos, então elas vão chegar junto aos proprietários, ou aqueles que se dizem proprietários, ou aqueles que são representantes de coletividades, pode ser populações de fundo de pasto, de feixe de pasto, podem ser populações quilombolas, indígenas, com terras reconhecidas ou não reconhecidas, poceiros, proprietários com terras tituladas ou não. Né? Por quê? Porque a energia eólica, diferentemente do que a gente conhece da energia hidráulica, ou pelo menos da grande geração de energia elétrica a partir de grandes usinas, a energia eólica não é uma forma de geração que vai envolver o Estado no processo de implantação dos empreendimentos. O Estado ele vai se tornar um agente que ele concede o direito, ele outorga o direito para a empresa de gerar energia, mas ele não participa do processo de acesso e consolidação do acesso à propriedade. Isso quer dizer que a gente não tem desapropriação de terras, é isso que eu quero dizer basicamente. Por quê? Porque há um entendimento, né, de acordo com o Código Civil e com a forma como a legislação brasileira se encontra atualmente, de que a propriedade da terra é exercida inclusive em altura. Um empreendimento eólico ele está em busca de vento. Segundo a legislação brasileira, diferentemente da água e do potencial hidráulico, mais especificamente, o potencial eólico e o potencial solar não pertencem à União, eles pertencem efetivamente ao proprietário da terra. Então, quem tem a legitimidade para explorar o vento e a radiação solar é o proprietário da terra. Por quê? Porque isso vai acontecer implantando as infraestruturas, ou seja, implantando as torres eólicas ou as placas solares nas propriedades. Então, você precisa do terreno como suporte de apropriação dessa riqueza natural. Né? Então, daí a gente entender que essa forma de exploração, de produção de energia elétrica, ela é muito diferente da produção de energia hidráulica. Primeiro, porque a relação vai se estabelecer entre empresa e proprietário da terra, ou poceiro, ou comunidades tradicionais que exercem suas atividades historicamente naqueles territórios, e as grandes corporações. Depois, se der tempo, eu vou falar um pouquinho para vocês quem são essas grandes corporações. E qual que é o resultado disso? O resultado disso é que também a gente não tem uma coisa conhecida como compensações financeiras ou royalties da energia, como acontece com hidrelétricas, como acontece com a mineração, como acontece com a exploração do petróleo. Então, não há o pagamento de royalties ou compensação financeira pela execução da atividade nesses territórios. Então, estados, municípios, as populações não terão acesso a uma participação na produção que pode vir a se consolidar em melhorias para essas comunidades, né? Então, não há um repasse de royalties ou compensações financeiras. O que há efetivamente é a empresa comprando a propriedade ou a empresa arrendando a propriedade. Quando ela arrenda a propriedade, ela vai pagar o arrendamento para o proprietário da terra. E é só isso que vai acontecer. Obviamente, a empresa vai recolher os impostos devidos por ela ser uma geradora de energia, inclusive tem muitas isenções para as energias renováveis, mas ela não paga royalties, ela não paga compensação financeira pelo uso daquela área ou pelos potenciais impactos negativos causados por aqueles empreendimentos. Então, é uma relação entre privados. Né? É isso que acontece. Por que eu disse lá inicialmente para vocês que as empresas vão preferir não comprar as propriedades? Porque no período atual, em que a gente fala de uma volatilidade do capital, as empresas não desejam imobilizar seu capital. Então, comprar propriedade é imobilizar capital. A partir do momento que ela tem a possibilidade de garantir o acesso e o controle da propriedade com contratos de arrendamento, ela não precisa comprar essa propriedade. Isso quer dizer que, se ela se desfizer, ou seja, ela vier a vender este empreendimento posteriormente, ela vai ter uma facilidade maior para vender esse empreendimento. Ela não vai ter o embaraço da compra da propriedade da terra. Ela vai só repassar os contratos de arrendamento. E mais, né? Os contratos de arrendamento vêm se mostrando efetivamente formas baratas de acesso e controle à terra para essas grandes empresas. O que eu quero dizer é que paga-se muito pouco para que a empresa tenha acesso e o controle dessas propriedades. Então, os custos são baixos para essas empresas para manter esses contratos de arrendamento, e como a gente vai ver, o Fernando vai falar daqui a pouquinho, os contratos são muito vantajosos para as empresas. Então, isso faz com que elas prefiram os contratos ao
a efetivamente a compra dessas propriedades, que vai demandar uma burocracia muito maior, né? Então, nesse sentido, os contratos de arrendamento rurais, eles são adaptados para a produção de energia eólica e solar. Veja, os contratos de arrendamento, eles existem, eles estão legislados no direito agrário brasileiro, está lá no Estatuto da Terra, no Decreto 59566, de 14 de novembro de 66, né? E também na Lei 4.947. A gente tem a regulamentação. O contrato de arrendamento rural, ele já existe na legislação brasileira. Vou pedir para passar o slide, próximo. Isso quer dizer que não é uma forma nova, é uma forma que é antiga e adaptada para a geração de energia. Então, nós não temos uma legislação nova, nós não temos uma legislação que pensa a forma de exploração da terra para a geração de energia elétrica. Então, isso são algumas das características que eu acho importante a gente colocar. A gente não tem uma legislação para regulamentar energia eólica e solar especificamente. A gente está adaptando o que a gente tem na legislação de formas outras de exploração da terra. Tendo em vista essa adaptação, é importante a gente dizer que o legislador brasileiro, ao pensar o direito agrário e os contratos de arrendamento, ele levou em conta uma situação que é aquela que eu disse para vocês lá no começo. Existe uma enorme concentração fundiária no Brasil, uma enorme desigualdade na distribuição de terras. Então, existe um enorme contingente de pessoas que não têm acesso à terra, mas deseja utilizar, plantar e sobreviver dela, e existe um pequeno contingente de proprietários que detêm o controle e o acesso a enormes porções de terra no território brasileiro. Então, o legislador brasileiro, tendo em vista essa característica de enorme concentração fundiária que a gente encontra aqui, e é uma característica muito específica do Brasil, a gente não vai ver isso reproduzido em muitos lugares do mundo, em alguns, mas não em muitos, ainda mais da forma violenta como a gente vê no Brasil, né? Ele, de alguma forma, ao pensar o contrato de arrendamento rural, ele pensou que havia uma parte dessa relação contratual que ela era frágil, ela era hipossuficiente, que eram os trabalhadores rurais que não tinham acesso à terra. E existia uma outra parte nessa relação contratual que, por ter o acesso e o controle à terra, se encontrava em uma posição privilegiada frente aos demais. Então, neste momento em que esses dois conjuntos da sociedade se encontram, havia necessidade de você garantir alguma justiça contratual nesse processo. Por isso, o contrato de arrendamento eólico, o contrato de arrendamento rural, ele vai tentar, de alguma forma, equilibrar essa relação entre proprietários, que detêm um poder maior, porque controlam essas porções de terra, e trabalhadores rurais. Ocorre que na geração de energia eólica, a gente tem uma inversão dessa situação. Né? Por quê? Porque os pequenos proprietários de terra, eles são a parte frágil da relação frente às empresas que desejam arrendar as propriedades para a geração de energia eólica. Por quê? Porque são grandes corporações. Em sua maioria, são grandes corporações estrangeiras. Muitas delas, fundos de investimento e de pensão internacionais, que exploram aqui no Brasil as nossas riquezas para acumular capital, ou seja, a partir do lucro da exploração e da produção e da venda de energia elétrica, vão remeter os seus lucros para o exterior. São grandes conglomerados. Né? Então, aqui a gente vê que, embora o legislador tenha pensado na relação que existe no campo brasileiro, ele não contemplou o que são hoje os contratos de arrendamento eólico e solar no Brasil. E isso resulta em uma violência ainda maior para essas populações. Né? Qual é o resultado na prática que o meu tempo aqui de pesquisadora me mostrou? Né? É que quando a gente tem grandes proprietários numa relação contratual de arrendamento para a produção de energia eólica ou solar com as grandes corporações, a gente tende a um maior equilíbrio contratual. Quando a gente tem pequenos proprietários, poceiros, comunidades tradicionais, a gente vê um enorme desequilíbrio nessa relação contratual. É quando o contrato ele é ainda, vamos dizer assim, mais violento e mais pesado para essas populações. Colocam essas populações numa condição de fragilidade e submissão ainda maior. Por quê? Porque, como já foi dito aqui anteriormente, os contratos eles têm cláusula de sigilo, eles têm cláusulas de irretratabilidade, né? Eles são irrevogáveis. As empresas têm o seu aparato jurídico, né? Com seus escritórios, com muitos advogados, né? Pessoas que vão abordar essas comunidades para convencê-las a assinar esses contratos. E os contratos, eles são... já estou terminando, estou controlando meu tempo aqui, Vanúbia.
Esses contratos, eles são efetivamente muito injustos, e essas populações, elas têm uma enorme dificuldade, não só de compreender os contratos, porque qualquer pessoa teria dificuldade de compreender o juridiquês desses contratos. Todos nós, pessoas comuns sem conhecimento jurídico, teriam dificuldade em compreender esses contratos. Mas as pessoas, elas estão numa condição de fragilidade ainda maior, porque o poderio econômico dessas empresas se reflete em uma pressão, digamos assim, um convencimento ainda maior dessas populações, que só vão descobrir o quanto danosos são esses contratos depois que assinam, né? Porque as promessas no momento da abordagem são muitas, mas efetivamente o que ocorre é um conjunto de violências, né? E essas pessoas vão perder o acesso ao controle das suas propriedades por longos períodos. Então, vou parar por aqui. Depois posso mandar a minha apresentação para vocês. Pus aqui alguns slides que eu acho que vai ser interessante vocês consultarem, dizendo um pouco quem são essas empresas, e aí eu vou deixar para o professor Fernando falar um pouquinho mais detidamente sobre essas cláusulas contratuais, tá bom? Um prazer estar aqui com vocês e me coloco à disposição para quem quiser conversar futuramente sobre o tema.